Agora sim, agora acho que eu estou sendo ouvido por vocês, né? Boa noite. Pronto, alguém responda aí, por favor, para ver se eu estou ouvindo vocês também. Beleza. Alguém ativa o áudio aí, por favor, para ver se eu ouço vocês. Boa noite, professor. Estou lhe ouvindo. Oi, Thaisa, boa noite, obrigado aí. Nada. Muito bem, então agora toda aula está sendo, toda aula da terça-feira é essa batalha para ativar esse áudio aqui, mas a gente está conseguindo. Demora um pouquinho, mas é o tempo também de vocês começarem a entrar, então não tem prejuízo não, está tudo sob controle. Vamos esperar mais um pouquinho aí para o pessoal chegar, para mais gente chegar, para a gente começar, tá? Muito bem, agora já temos 10 participantes, então agora a gente já pode começar os trabalhos. Boa noite, Elisa. Pessoal, ficou alguma dúvida aí sobre o que tínhamos falado na aula passada? Tudo certinho? Deixa eu retomar aqui, né, aquela revisão básica da aula passada, né, que a gente viu aqui a ideia de norma fundamental, essa pirâmide normativa, que já já volto a falar dela, com mais detalhes. Vimos aí a visão do Conrad Hess, né, que é a visão que vai fundamentar a postura que temos hoje, né, do direito constitucional mundial sobre a posição da Constituição, porque a Constituição é vista como norma jurídica hoje, de que maneira ela é vista, né? A gente viu essas citações aqui do Conrad Hess, vimos a relação entre supremacia e imperatividade, as espécies de supremacia formal e material, vimos aqui, revimos nessa questão da Constituição rígida, Constituição flexível, escrita e não escrita, vimos que no Brasil prevalece a ideia de supremacia da Constituição, enquanto que Reino Unido, Israel e Nova Zelândia levam em consideração a supremacia do parlamento, e terminamos vendo aqui essa parte que é a parte ainda inicial desse princípio, que é o princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. E aí eu mostrei a vocês a ideia, né, do que é a presunção, né, essa ideia suposta, essa ideia inicial, esse ponto de partida que nós temos aqui. E aí na presunção nós temos as duas espécies, a absoluta e a relativa. A absoluta iure et de iure, que não admite prova em contrário, e a relativa, que é a iuris tantum, que permite aí que haja prova em contrário, que você possa discutir essa presunção e possa derrubá-la. E é o nosso caso aqui, né? Já que a nossa presunção de constitucionalidade das leis, decretos e emendas à Constituição vai ter essa natureza, né? Ela é uma presunção de natureza relativa. Então, ela vai admitir prova em contrário, como nós vamos ver na sequência de hoje, né? Então, o ponto principal aqui da nossa aula, né, desse primeiro momento aqui de hoje, é justamente para a gente aprofundar essa análise da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. E aí, como eu tinha falado para vocês no finalzinho da aula, mas não custa nada retomar, o conceito, né, de atos normativos, que eu vou falar agora para vocês na sequência. Mas
De início, né, falando desse princípio da presunção de constitucionalidade, para a gente retomar, a nossa natureza da presunção aqui, essa presunção tem natureza relativa, ou seja, é iuris tantum, ela comporta prova em contrário. Então, no primeiro momento, nós vamos ter aí a admissão, né, de que toda lei, todo decreto, toda emenda à Constituição está de acordo com a Constituição, mas nós sabemos que de vez em quando vão aparecer leis, decretos, medidas provisórias ou até mesmo emendas constitucionais que podem contrariar a Constituição. E se isso acontece, então é possível que a gente né, venha a derrubar essa presunção, né, por meio aí das provas, por meio de um processo, que é o que a gente vai falar aqui de maneira mais geral do que a doutrina coloca como controle de constitucionalidade. Então, nesse primeiro momento, a presunção de constitucionalidade desses atos normativos é de natureza relativa, como eu tinha falado aí no final da aula da quinta passada. Aqui eu retomo, né, a pirâmide para a gente poder fixar bem essa questão dos atos normativos. O que são os atos normativos? Eu tinha falado já na aula passada, mas não custa nada retomar, porque isso é interessante, é fundamental para entender como é que vai funcionar toda essa dinâmica aqui dessas relações entre a Constituição e as outras normas. Então, a doutrina, quando coloca atos normativos, está se referindo a qualquer outra norma que não faça parte do texto original da Constituição. Então, quando falamos, no caso do nosso ordenamento jurídico, do caso brasileiro, todo ato normativo é aquele que não fez parte da redação original da Constituição da nossa aqui de 88. O que significa isso, né? Então, são as leis que não estão aqui na Constituição, estão fora, né? Essas que estão aí abaixo na pirâmide normativa, as outras normas que são decretos, portarias, circulares, etc. E também algumas normas que fizeram parte ou fazem parte hoje da nossa Constituição, mas que elas foram incluídas com o passar do tempo. Como eu já falei aqui para vocês, nós temos hoje 108 emendas à Constituição. Né? Essa nossa Constituição aqui já passou por 108 emendas. Então, essas 108 emendas, elas fazem parte também desse conceito dos chamados atos normativos. Boa noite, Thelma. Então, essas emendas também vão fazer parte desses chamados atos normativos. Elas fazem parte da Constituição, depois que elas são aprovadas, promulgadas, publicadas. Mas elas são textos que podem contrariar a redação original da Constituição, as suas cláusulas pétreas, os seus princípios fundamentais e outras regras que lá existam. Então, todas essas normas que estão aí, ou abaixo da Constituição, ou que fazem parte da Constituição depois que ela já entrou em vigor, que são as emendas, então todas elas entram nesse conceito amplo de atos normativos e todas elas estão submetidas ao princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Sabendo, então, agora, de maneira bem clara, o que são os atos normativos, a gente pode detectar o que é esse princípio da presunção. O princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos vai representar justamente esse ponto de partida, essa suposição que nós vamos ter aqui, de que uma emenda constitucional, uma lei, um decreto, todas essas normas, né, todos esses atos normativos, eles obedeceram tanto de maneira formal, né, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material, às determinações que estão previstas na Constituição para que eles possam ser criados, para que esses atos normativos possam ser elaborados, criados e aprovados. Nisso entram as matérias, né, o conteúdo que deve estar aí em cada uma dessas normas, e também entram as formalidades, que eu sempre tenho falado aqui, né? Quórum de votação, ou seja, quantos votos são necessários para aprovar uma emenda, para aprovar uma lei. No caso do decreto, quais são as matérias que o decreto pode tratar e quais que não pode. No caso da lei, também a questão quantas vezes, né, quantas votações são submetidas na Câmara, no Senado, uma votação só para a lei, 2 votações na Câmara e 2 no Senado para as emendas. E ainda tem na questão da lei a sanção ou veto presidencial. No caso das emendas, isso não ocorre. No caso do decreto, né, basta lá a decisão do presidente, aí depois é que se discute, né, se ela é constitucional ou não. Já no caso da medida provisória, ela vai ter que ser convertida em lei, né, para poder ter uma validade aí por tempo indeterminado. Então, tudo isso leva em consideração essa questão da
hierarquia normativa, porque a Constituição é a norma suprema do ordenamento jurídico, como já estamos vendo isso claramente aqui, e também a questão do fundamento de validade, porque todas essas normas têm que extrair o seu fundamento de validade de uma norma superior ou de uma norma, né, anterior a elas, e isso vai, então, chegar até o nível máximo, né, até o topo da pirâmide, que é a Constituição. Então, essa é uma presunção, e aí, como vocês já sabem, é uma presunção relativa. Então, a gente supõe, né, num primeiro momento, em regra, que toda lei, toda emenda, todo decreto está de acordo com a Constituição. Mas como essa presunção é de natureza relativa, então nós já também podemos supor que vão existir no ordenamento jurídico, naturalmente, algumas leis, alguns decretos, ou até mesmo algumas emendas que são inconstitucionais, ou seja, que vão contra o texto original da Constituição. E aí o que acontece? Aí, nesse caso, a presunção vai poder ser derrubada. Falando de uma linguagem mais técnica, né, quando se fala que essas leis, esses decretos, essas emendas, eles gozam dessa presunção de constitucionalidade, então nós podemos dizer que, em regra, né, todas as normas que existem no Brasil são aí, todos esses atos normativos são constitucionais, ou seja, estão em conformidade, estão de acordo com a Constituição. Mas é possível, e a gente vai encontrar vários casos aqui no direito, né? Vocês vão aprender isso melhor lá no quarto período, mas já adianto, né, que vamos encontrar vários casos de emendas, de leis, de decretos que vão contra a Constituição, que não estão de acordo com a Constituição. E aí, se eles não estão de acordo com a Constituição, eles vão poder ser considerados inconstitucionais. Mas vejam, eu estou dizendo podem ser. Eu não estou dizendo que são automaticamente. Porque esse é um mito, né? Quando a pessoa ainda não está conhecendo bem a ideia do controle de constitucionalidade, pode pensar, mas essa norma é inconstitucional, não se aplica. Não é assim, né? Essa questão da inconstitucionalidade, ela não é automática, né? Não basta só que você detecte ali, na análise do caso concreto, que não serve você como cidadão comum ou como advogado. Não, isso tem que passar aqui pelo crivo, né, por uma decisão judicial. Tem que o Poder Judiciário declarar que essa norma está contra a Constituição, que essa norma ofende a Constituição em algum ponto. E aí é que vem, então, a questão da declaração de inconstitucionalidade. Boa noite, Zilda. É aí que vem a questão da declaração de inconstitucionalidade, que vai fazer com que essa norma deixe de ser aplicada ou deixe de ter validade. Então, veja, para que isso aconteça, para que essa presunção seja derrubada, estamos falando de uma questão processual. Então, é preciso você ter aqui um processo, né? Uma ação que vai levar a essa questão da análise da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade dessa norma. Claro que vocês depois vão aprender a nomenclatura mais técnica, quando for o momento certo, vocês vão aprender as diferenças entre elas, né? A mais famosa, que é a ação declaratória de inconstitucionalidade, e aí vai ter inconstitucionalidade por ação, por omissão, etc. E vai ter do outro lado também uma ação para confirmar que a norma é constitucional, e aí a ação direta de constitucionalidade. Ainda tem a ação de descumprimento de preceito fundamental, enfim, tem outras ações que também podem discutir essa questão da constitucionalidade, mas ainda não é o momento de analisarmos essas ações, porque, como eu digo e repito, são questões processuais e vocês, no segundo período, ainda não têm esse conhecimento tão amplo, porque estão ainda vendo teoria geral do processo, né? Então, é preciso ter um conhecimento maior de processo para poder, né, aprofundar mais essa análise. Então, como eu disse na aula passada e repito agora, a gente vai ver só aspectos bem básicos, né, bem gerais aí, para vocês entenderem como é que isso funciona em relação a esse nosso assunto, o da supremacia da Constituição. Até aqui, pessoal, tá dando para entender direitinho? Fiz a retomada, né, para a gente retomar a ideia do que é a presunção, e agora expliquei melhor, né, porque não deu tempo na aula passada, então eu agora expliquei melhor o que são esses tais atos normativos. Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Ok. Então, vamos seguir. Agora a gente vai analisar um pouco como funciona essa questão da inconstitucionalidade, né? Quando essa presunção ela vai ser derrubada, o
que é que vai acontecer do ponto de vista jurídico, né? O que é que ocorre aqui? Quais são os resultados? Bom, vamos supor então agora, né, a gente vai, já sabendo que a presunção pode ser derrubada, então a gente vai agora analisar o que acontece caso, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal derruba, né, essa presunção e vai lá declarar, né, com um processo, devido processo legal, que essa lei, que esse decreto, que essa emenda à Constituição tem natureza inconstitucional, ou seja, derruba-se a presunção. Oi, Lucimeire. Boa noite. Então, essa decisão aqui, ela, claro, vocês também vão aprender isso depois, tem um controle concentrado, controle difuso, né? Vamos trabalhar com a hipótese aqui da regra, né, que seria o seguinte: o Supremo Tribunal Federal é o órgão que declara essa inconstitucionalidade, né, possivelmente, e quando o Supremo declara dessa maneira, em regra também, pode-se determinar que essa norma vai deixar de ser aplicada, vai deixar de ter validade. Um ponto importante aqui, né, porque está aqui já nessa definição, deixa eu falar sobre isso e aí eu vou explicar essa questão aí com mais detalhes. Mas, primeiro, a decisão de inconstitucionalidade dos atos normativos, essa decisão que derruba a presunção de constitucionalidade, ela pode afetar os planos da validade e da eficácia. Aí uma coisa interessante, um aspecto fundamental que precisa ser retomado aqui, para começar. Vocês viram, provavelmente, na teoria do direito da justiça, quem já é a maioria, né? A maioria faz parte do segundo período. Quem está no primeiro e chegou agora vai ter que estudar esses conceitos, né? Pelo menos a base do que é existência, validade e eficácia, né? Os planos do fato jurídico. Mas veja, vocês provavelmente do segundo período aprenderam com a professora Marília, lá em Teoria do Direito da Justiça, os planos do fato jurídico, né? Os planos da existência, da validade e da eficácia, que são aqui fundamentais, né? Para esse estudo da questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Aí vejam, quando a gente retoma essa análise dos planos, né? Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia, aí aparecem dois deles, não os três, né? Então, tá aí, a inconstitucionalidade, quando o Supremo declara que essa lei, por exemplo, é inconstitucional, essa decisão afeta a validade e a eficácia. Isso a gente vai ver agora na sequência, né, que vai resultar numa lei inválida, nula ou anulável, e numa lei que vai ser ineficaz, né, não vai mais produzir efeitos. E aí vai ter também a questão da eficácia da sentença, se é retroativa para o passado ou se só vale dali por diante, para o futuro. Isso eu falo daqui a pouco. Mas observe que não aparece aí a questão da existência. Por que não aparece a questão da existência? Então, deixa eu falar logo da existência, porque ela não está aí, né? Para poder vocês lembrarem dela e saber para onde é que vai essa questão da existência, porque isso também tem a ver com o plano da existência, mas não é função do Supremo, não é função do Poder Judiciário revogar normas, né? A função de revogar a norma é do Congresso, é do Poder Legislativo. E é uma questão lógica. Se é o Congresso, né, se a Câmara dos Deputados e o Senado que aprova a lei, que aprova a emenda à Constituição, então, se foi o Congresso, se foi o Legislativo que criou a norma, é ele que tem que revogar a norma. Da mesma forma, se foi o presidente que criou lá o decreto, é ele que tem que revogar o decreto, né? Então, o Poder Judiciário, ele faz a recomendação. Inclusive, na Constituição vai ter essa determinação quanto à decisão, né? Então, o Supremo declara que a norma é inconstitucional e aí ele vai encaminhar ao poder competente, no caso da lei, da emenda, o Congresso. E aí vai caber ao Congresso Nacional fazer essa análise, né? O Senado, basicamente. Só que chegando lá, né, no Senado, tem um problema que já ocorre há vários anos. É que lá no Senado não se tem uma definição, juridicamente falando, do que se deve fazer com essa norma, né? Com essa decisão do Supremo. Então, há duas correntes lá no Senado, isso historicamente, não é um senador ou outro que defende, é a instituição Senado que defende isso, ou que discute isso. Então, de um lado, existe a questão de que, o entendimento de que eles deveriam acatar a decisão do Supremo sem discutir e seria algo automático. Então, uma vez que o Supremo decidisse que, por exemplo, uma lei
é inconstitucional, então, automaticamente, quando essa decisão chegasse ao Senado, o Senado já deveria revogar a norma e acabou, né? Então, ela deixaria de existir. Então, acabaria o plano da existência para essa norma. Só que existe outro entendimento lá, que seria relacionado à questão da independência entre os poderes. Então, o Supremo declara que a norma é inconstitucional, ok. Mas o Senado vai fazer o quê? Nesse outro posicionamento, eles pensam da seguinte maneira: se o Supremo declarou que a norma é inconstitucional, e se ele justificou, por exemplo, que é algum artigo, que é algum ponto importante dessa lei que está contra a Constituição, então o Senado poderia muito bem rever esse posicionamento, mudar a redação da lei para tirar essa inconstitucionalidade para ela continuar valendo. E diante dessa indecisão, eles praticamente nunca fizeram, né, nunca tomaram uma decisão para retirar essa norma do seu plano da existência. É por isso que em alguns vademecums por aí, você ainda vai encontrar essas normas que foram aí declaradas inconstitucionais, vão estar lá. Só que aí vai ter o aviso, né, da editora, observação, o Supremo Tribunal Federal declarou esta norma inconstitucional na decisão tal, né? Mas ela vai continuar existindo, vai continuar no plano da existência, porque o Senado não deu o destino final, né, que seria revogar a norma. Então, por conta disso, tem muita norma que existe aí, mesmo sendo declarada inconstitucional. Mas, vocês já aprenderam isso lá em Teoria do Direito e da Justiça, não basta que uma norma exista, né, para ela poder ter ali efeitos concretos. Ela precisa ter validade e precisa ter eficácia. E é aí, né, que a decisão do Supremo vai atingir os focos principais. Então, a decisão do Supremo que declara que uma norma é inconstitucional vai atingir o plano da validade e vai atingir o plano da eficácia. Então, o que a gente vai ter aqui, na prática, né, na vida real, vamos ter várias normas que existem, mas que serão inválidas ou ineficazes, ou os dois, né? Inválidas e ineficazes. Porque não é função do Supremo revogar a norma, né? Essa função é do poder que criou a norma. Então, se foi o presidente que decretou lá, né, que editou aquele decreto, é o presidente que tem que revogar. E se foi o Congresso que aprovou a lei ou emenda, é o Congresso que tem que revogar. Então, o Supremo, nesse ponto, não atinge a existência, mas vai atingir a validade e a eficácia. E aí, quando falamos em validade, falamos em eficácia, aí entramos nesses outros dois planos. E aí, passando do plano da existência, temos o plano da validade. E aí, no plano da validade, o que vai interessar aqui, né, já que estamos falando de normas que vão contra a Constituição, então vamos falar de normas que podem ser declaradas pelo Supremo como inválidas. Então, voltando à questão da presunção de constitucionalidade, se um processo desses chega até o Supremo e o Supremo decide, olha, não tem nenhum problema, essa norma é constitucional, então ela é existente, ela é válida e ela é eficaz, né? Atingiu aí plenamente os três planos do fato jurídico. Mas se o Supremo declara essa norma inconstitucional, então é muito provável, para não dizer que sempre, né, a grande regra aqui vai ser que o Supremo vai declarar que essa norma será inválida, né? Porque ela não vai poder continuar valendo, né? E isso vocês também já aprenderam lá em Teoria do Direito e da Justiça, creio eu, quando se fala no plano da validade, e aí vamos para os atos que são chamados de inválidos, nós temos dois tipos de invalidade. Um que nós vamos chamar de nulidade, né, que é o chamado ato nulo, de pleno direito, e o ato, a outra possibilidade, a outra espécie, que é o ato anulável, né, ou a anulabilidade, né, dessa norma. Isso aqui vai transitar em dois níveis, né, de acordo com a gravidade desse problema. Toda norma que é inválida, né, todo fato que é inválido, ele vai ter um vício, ele vai ter um problema. E esse problema pode ser um problema leve, né, moderado ali, ou pode ser um problema grave. Isso no processo, não sei se vocês já chegaram a ver isso com o professor Zé Roberto, tem a questão de vício insanável, um vício que não é possível você contornar, que não é possível você resolver, né? É uma situação que não tem conserto, não tem mais volta. E tem o vício sanável, que é aquele que você pode resolver. Tem como você contornar aquela situação e seguir adiante. Então, isso vai ser fundamental
para entender aqui o nível desse ato inválido e as suas respectivas consequências. Então, quando temos aqui um ato que é, né, uma lei, uma emenda à Constituição, que tem defeitos muito graves, né, que tem problemas muito graves, os chamados vícios graves, então aí nós estamos diante de um vício insanável. Aí não vai dar para resolver isso, né, tomando uma decisão que pontue, né, o que pode ser retirado e o que pode ser mantido. Aí, nesse caso, é a norma inteira que está com problema, né? A essência dessa norma já não tem mais como ter validade, porque ela está afrontando diretamente a Constituição. Aí nós estamos diante de um vício grave, nós estamos diante de uma situação de nulidade. Essa lei, essa norma, essa emenda à Constituição vai ser, então, declarada nula. Essa é a regra aqui. Então, em regra, né, em linhas gerais, quando o Supremo julga, né, uma questão de constitucionalidade ou não de uma lei, ou emenda, ou o que seja, e ele decide que essa lei, essa norma é inconstitucional, geralmente, em regra, ele decide que essa norma é nula. Ou seja, tem um vício grave e não dá para contornar essa situação. Aí, nesse quadrinho, né, que eu fiz aí, nesses quadrinhos coloridos, está aparecendo a nulidade do lado do quadradinho vermelho. Observem aí, né? Então, tem aqui a lei e o Supremo decretou, né, declarou que essa lei é inconstitucional. Em regra, seria nulidade. O que acontece, então? Qual é a consequência disso? Todos os atos feitos seguindo essa lei vão ser invalidados, porque essa é uma norma nula de pleno direito. Se o vício é grave, não tem como ser sanado, não tem como ser contornado, não tem como ser resolvido, então você tem que revogar tudo o que foi feito, tem que, né, desfazer tudo aquilo que foi construído em cima daquela lei, porque aquela lei não tem como continuar existindo. E aí, nesse caso, a gente vai ver que isso retroage até o início, inclusive, da vigência dessa lei. Então, todos os atos feitos sob o comando dessa lei vão ter que ser desfeitos, vão ter que ser invalidados, vão ter que voltar à sua situação anterior, ao seu status quo anterior. Certo? Então, quando há a decisão pela nulidade, tudo que foi feito sob a vigência daquela lei tem que ser desfeito. Né? Não tem como se sustentar aquela situação, porque é uma situação de vício grave. Isso pode ofender a Constituição de tal maneira que pode, inclusive, ofender essa própria questão da supremacia que a gente está vendo aqui. Então, essa é a regra. O Supremo, em regra, decide que, quando uma norma é inconstitucional, ela vai ser declarada, então, nula. Então, tudo que foi feito sob a vigência daquela lei vai ter que ser desfeito, vai ter que voltar ao que era antes, certo? Agora, como eu falei, tem regra, é a regra, mas regras têm exceções, né? Vocês já estão aprendendo isso bastante aqui nas aulas de direito em geral. Então, se temos a exceção aqui vai ser a anulabilidade. Então, existem situações que o Supremo analisa e que percebe que ali há vício, certo? Há uma ofensa à Constituição, mas essa ofensa não é tão grave assim. E não sendo uma ofensa grave, o vício é sanável. Dá para contornar, dá para resolver. O Supremo pode fazer uma modulação, é o nome que a gente chama aqui, né? Modulação de efeitos da sentença. E aí, nessa modulação, o Supremo vai estabelecendo o que pode continuar existindo e sendo válido e aquilo que não vai mais poder valer, né? Então, aí o Supremo faz ali um exercício de interpretação mais aprofundado e vai definindo o que pode e o que não pode continuar, né, tendo validade segundo o que está estabelecendo essa lei. Como a ideia aqui é manter a supremacia da Constituição, o que é que deve sair? Aquilo que está contra a Constituição. E o que deve ficar? Aquilo que está de acordo com a Constituição. Isso é possível, porque a lei é dividida em vários artigos. E aí pode ser que, por exemplo, numa lei você tenha 30 artigos que são constitucionais e 2 ou 3 que estão contra a Constituição. E aí você vai ter que revogar a lei inteira por causa de 2 ou 3 artigos. Em muitos casos, não precisa. Então, o que é que você faz? Revoga aquele trecho que está contra a Constituição, os 2 ou 3 artigos e mantém os outros 30 que estão de acordo. Né? É isso que o Supremo pode fazer aqui. Então, descendo um pouquinho aqui no nosso gráfico, a gente observa. Tem a lei aqui em verdinho e a anulabilidade que está nesse retângulo amarelo, né? Então, a anulabilidade no ato anulável, ou seja, numa norma que vai ser declarada como
inválida, mas sob o ponto de vista de ser anulável, alguns atos vão ser invalidados e outros vão ser mantidos em vigor. Isso acontece muito, principalmente quando se envolve, por exemplo, questões financeiras do governo, tributárias e tal. Então, tem um imposto lá, né, que estava sendo pago, né, uma contribuição, um valor de indenização, benefício e tal, e ele vai ser revogado, né, por ser inconstitucional ou por ter algum aspecto inconstitucional. E aí, ou, por exemplo, era pago um valor menor do que era devido. Então, aí o que é que acontece? Se o Supremo decidisse que uma situação dessa era nula, então o governo teria despesas adicionais. Então, para evitar essas despesas adicionais, o que geralmente o Supremo faz? Olha, daqui para frente você usa, né, esses critérios. Essas normas aqui vão ser revogadas para não implicar, por exemplo, em aumento de gastos do governo. Coisas do tipo. Então, é possível que o Supremo faça essa modulação, né? Estabeleça, olha, isso vale para tais categorias, isso não vale para outras. Então, o Supremo pode determinar esse tipo de decisão, que aí entra na questão da anulabilidade. E sendo assim, nesse segundo caso aí, que é a exceção, mas que de tanto já acontecer daqui a pouco virar regra, o Supremo ele mantém a lei ainda existindo e sendo válida, né? Só que ele retira alguns trechos da lei, que a gente vai ver depois que trechos podem ser, né? E aí o Supremo retira esses trechos da lei ou da emenda que não vão poder continuar valendo porque estão contra a Constituição. Mas o que for a favor da Constituição, que tiver de acordo, continua tendo aí sua validade mantida. Certo? Então, do ponto de vista do plano da validade, é isso que nós vamos ter aqui com relação a essa decisão que declare, né, que o Supremo declara que seja uma lei ou uma emenda inconstitucional. Certo, gente? Deu para entender aí como é que funciona? Vocês já tinham visto essa questão dos planos, da existência, da validade e da eficácia? Professor, boa noite. Oi, boa noite. É o Leandro. Oi, Leandro. Eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar, não, professor, essa parte aí. Eu acho que realmente tem que repassar novamente na aula, depois, né? Para entender melhor cada regra dessa que o senhor falou, para poder compreender o assunto e ficar mais enxuto, né, na cabeça, para poder gravar até, né? Isso. A dica, né, essa ideia, né, dos planos do fato jurídico, ela começa com o Pontes de Miranda, um alagoano, né, foi um autor alagoano aqui super famoso, um grande intelectual aqui que nasceu nas terras alagoanas. Hoje, o seu maior representante é o professor Marcos Bernardes de Mello, né, que tem, claro, seus outros seguidores. E aqui, especialmente, né, é interessante ver esses planos para poder entender como é que funcionam essas questões da eficácia, ou perdão, da existência e da validade da eficácia. Isso também é discutido no direito constitucional, né, tanto pelo Pontes de Miranda, que escreveu sobre direito constitucional, como por outros autores que também analisaram. E eu estou falando aqui também. Não posso dizer que sou discípulo do Pontes de Miranda, mas admiro a obra do Pontes, né? Mas, claro, como eu disse lá atrás com o Kelsen, também não dá para você ser só, né? Não dá para endeusar os autores, né? Então, o Pontes tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, mas essa análise dos planos do fato jurídico são muito interessantes, né? Sobre o plano da existência, da validade e da eficácia. E, geralmente, aqui em Alagoas, né? No nosso curso de direito aqui, os cursos de direito em Alagoas, geralmente a gente sempre fala sobre esses planos, né? E mesmo sendo pernambucano, foi adotado aqui, né, academicamente por Alagoas e, né, também falo muito disso. Mas creio eu que vocês viram isso lá no primeiro período, a professora Marília deve ter falado, porque isso faz parte ali das noções gerais que vocês veem do direito, né? Que está lá na teoria do direito e da justiça. Mas depois vocês retomam esse estudo, que é bem interessante, vai valer a pena, até porque acho que em direito civil também vocês veem isso, logo no começo também com o professor Ângelo, essa questão dos planos do fato jurídico. Certo, professor. Obrigado. Nada? Vamos passar aqui para outro slide para a gente ver o outro ponto, questão da eficácia. Então, a gente viu a questão da validade, né, da impossibilidade de ter uma validade aqui, ou da possibilidade moderada, né, se houver lá a tal modulação dos efeitos da sentença. E aqui a gente chega na questão da eficácia, da produção de efeitos. Aqui a gente analisa especificamente a decisão do Supremo, né? Qual é o nível de eficácia dessa decisão?
Essa decisão produz que tipo de efeitos e isso resulta de que maneira aí nessa relação entre a lei e a decisão do Supremo e, claro, a questão da relação vertical ali entre a Constituição e a lei. Então, aí nós vamos ter também aqui regra e exceção. E a segunda regra é relacionada à questão da eficácia da decisão, que produz aqui, em regra, os chamados efeitos retroativos, os efeitos para o passado, né? Os efeitos ex tunc. Lá vem de novo palavra em latim, né? Aqui se usa muito essa nomenclatura. Efeitos ex tunc e ex nunc. Então, quando falamos dos efeitos ex tunc, estamos falando dos efeitos que retroagem, os efeitos que vão voltar para o passado, lá para trás, né? São os efeitos ex tunc, os efeitos retroativos da decisão. Como é que isso funciona? Vamos de novo para um gráfico aqui que eu tentei fazer, né? Sai tronchinho, mas foi feito aqui por mim mesmo, artesanalmente, tá de boa. Então, temos aqui uma lei que foi, por exemplo, editada lá em 2018, né? Então, entrou em vigor essa lei em 2018. E em 2020, agora, o Supremo decidiu, né? Teve lá o processo de ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, e o Supremo decidiu que essa lei ela é inconstitucional, né? E, na regra, o Supremo decide, olha, a eficácia dessa decisão aqui ela tem que voltar lá para o início, né? Desde o início da vigência dessa lei. Então, quando acontece essa decisão da eficácia ex tunc, então, como está aí no nosso gráfico, todos os atos praticados desde o início da vigência dessa lei vão perder os seus efeitos, certo? Então, dando um exemplo aqui exagerado, né? Que seria, vamos supor, uma lei que criou um novo tipo de crime que leva pessoas à prisão, lá em 2018, essa nossa lei aí. E aí, em 2020, o Supremo decidiu, olha, essa lei é inconstitucional. E todos os efeitos dessa lei, né, tudo que foi feito sobre a vigência dessa lei tem que ser desfeito, desde o início da vigência dela. Então, desde o início da vigência, lá em 2018, vamos buscar lá no passado, até o dia da decisão do Supremo. Tudo vai ter que ser desfeito e, por exemplo, quem foi preso vai ter que ser solto, né? Aí a questão da indenização, se é possível ou não, isso é outra coisa. Mas a questão da prisão em si levaria a essa consequência dessas pessoas terem a prisão revogada. Falta menos de um minuto aqui para o intervalinho. Deixa eu voltar para poder concluir o raciocínio, né? E aguardem aí.